Olá, bom dia, tudo bom? Vamos seguir aqui com o estudo da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, 5 de agosto, e o título aqui da nossa lição hoje é Atravessando o Mar Vermelho, que inclusive é quase o mesmo título da lição da semana, né? A Travessia do Mar Vermelho. Então, Atravessando o Mar Vermelho é o tema de hoje, apesar de não chegarmos nesse evento, né? Esse evento mesmo será amanhã, provavelmente, que o título é Avançando pela Fé. Mas hoje nós vimos aqui na leitura do capítulo 13, do verso 17 ao verso 22, e também do capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. E aqui no capítulo 13 mostra ali a saída do povo do Egito, né? Faraó mandando o povo ir, deixando que o povo fosse, e mostrando como que Deus estava guiando o povo, assim que eles deixaram o Egito, né? Porque aqui, após Faraó mandar o povo sair, fala assim que Deus guiou o povo por um caminho mais longe. Falou assim, olha, o caminho mais perto é passar pela terra dos filisteus e tal, mas lá está tendo guerra. Então vai que o povo, vendo a guerra, tenha o desejo de voltar, né? Então eu vou guiar por outro caminho. E guiou o povo por um caminho mais longo, inclusive, como nós vamos ver mais adiante, sem saída, né? E aqui no verso 20 diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então nós vimos aqui que o povo, ao sair do Egito, Deus ia guiando eles, né? Inclusive a Bíblia diz, que nós vamos ler mais à frente também, que Deus ainda falava com o povo ali da coluna de fogo ou da nuvem, né? Então, chegamos aqui no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 12, e a gente vê o que a gente já havia comentado também anteriormente, porque quando o faraó diz assim, não, vão e orem também por mim, nós sabíamos pelos eventos que viriam que aquela oração não era sincera, aquele pedido não era sincero, não era uma conversão ali, porque Faraó e os oficiais dizem assim, nossa, por que nós fizemos isso? Por que deixamos o povo ir? Então, diz aqui a partir do verso 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Verso 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairode, defronte de Baal-Zefon. Então o povo estava seguindo e pararam para acampar, né, de frente ao Mar Vermelho, e ali junto de Pi-Hairode, né? E aí o verso 10 diz, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. É interessante, né? Porque lá em Êxodo, capítulo 5, verso 21, quando o serviço aumentou por causa da intervenção de Moisés ali e Arão, que Faraó pediu que eles não dessem mais palhas para os escravos, que eles deveriam providenciar a própria palha e produzir a mesma quantidade de tijolos. Naquele momento eles reclamaram de Moisés, nossa, você só veio trazer amargura, que julgue o Senhor vocês e, né, faça o que lhe aprouver.
Então aqui eles questionam de novo, depois de tudo que viram, depois de todos os milagres, depois de todas as pragas, naquele momento de aflição ali, o que eles falaram? Olha, não foi por isso que a gente estava reclamando? Será que é porque não tinha sepulcros lá no Egito que você trouxe para a gente morrer aqui no deserto? Por que você não deixou a gente lá como escravo? Né? E olha só, e Deus ali na presença deles, através da coluna de fogo e da nuvem, o tempo todo. Né? E aqui no comentário da lição, tem primeiro falando a respeito do pedido de Faraó, né? Que diz assim: então Faraó revelou suas motivações. Ele não havia se convertido e nunca se arrependeu. Seu pedido da bênção divina foi uma farsa, talvez um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás de seus escravos fugitivos. Ele estava cego pelo pecado, né? E aqui também falando a respeito agora da fé ali vacilante do povo hebreu, dos israelitas. Quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram sentimentos que repetiriam outras vezes. Né? E diz, será que não foi por não haver sepulcros no Egito que você trouxe para a gente morrer aqui no deserto? Né? Mesmo tendo todas aquelas demonstrações do poder de Deus, ainda assim o povo tinha uma fé muito vacilante. Né? E para finalizar, perguntinhas para consideração que eu sempre gosto de fazer. Pense na última vez em que você enfrentou uma situação terrível. Qual foi a sua primeira reação? Fé ou a falta de fé? Ou a falta dela, né? Que lições daquela situação poderão ajudá-la na próxima vez que passar por uma situação parecida? E nós passaremos, né? Nós sempre vamos passar por situações difíceis. Mas como nós vamos reagir a essa situação? Assim, a gente sempre vacila também nas dificuldades. Quando a gente passa por alguma aflição, algum sofrimento, a gente costuma às vezes esquecer, né? Esquecer das promessas, esquecer do poder de Deus. A gente queixa, a gente reclama às vezes, né? Então, será qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa ação nesses momentos de perseguição, nesses momentos difíceis da vida? E a lição ainda vem falando com a gente que vai acontecer. Todos nós vamos passar por situações que vai depender da nossa fé e que nós vamos precisar estar firmes nas promessas de Deus, tá? Então é isso a lição de hoje, veio trazendo para a gente aqui essa saída do povo do Egito, o cuidado de Deus, a perseguição de Faraó e ainda assim, depois de tanta manifestação do poder de Deus, o povo ainda vacilando na fé, tá? Então vamos tirar lições aí para as nossas vidas e procurar cada dia viver conforme a vontade dele. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida na tua presença. Te pedimos também perdão pelas nossas falhas. Sabemos também que somos pecadores, que somos queixosos também, a nossa fé é vacilante. E te pedimos que com o teu Espírito e com o teu poder, que o Senhor fortaleça a nossa fé sempre e nos dê a certeza que o Senhor está conosco. Mesmo em meio às dificuldades da vida, sabemos que o Senhor nos guia, nos protege. Então te pedimos, nos ajude a ter fé até o fim e guia-nos nos caminhos que o Senhor achar melhor para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, tenham um bom dia, fique na paz do Senhor e amanhã estaremos aqui de volta, dando sequência ao estudo da lição, se Ele nos permitir. Amém?